Hook Rate. Essa é uma das métricas mais importantes que você deveria analisar se quer ter criativos que convertem no Facebook Ads. Fala, meus aliados, tudo tranquilo com vocês? Alan Rodrigues aqui para te ensinar nessa aula o que é Hook Rate e como você analisar essa métrica para ter criativos que convertem ainda mais dentro do Facebook Ads. Direto ao assunto aqui da aula. O que seria Hook Rate e por que você deveria prestar atenção nele? Hook Rate, como eu falei, é uma métrica que vai analisar o punch dos seus anúncios. Como assim o punch dos meus anúncios? Eu não estou entendendo. Vou dar exemplo aqui, mas a gente tá passando o feed lá tranquilamente, e aí do nada você vê um vídeo de um muro caindo. Na hora você vai prestar atenção naquilo, porque é instintivo a gente querer parar para ver. Isso é o punch dos anúncios, que é justamente aqueles 3, 5 segundos iniciais que você dá um murro na cara da pessoa. A gente, na metodologia de anúncios disruptivos, a gente foca em dar um murro realmente, e a pessoa não conseguir ficar até desnorteada, porque, opa, como assim? Essa pessoa tá falando uma coisa aqui interessante. Deixa eu parar para assistir. E aí o que acontece? É muito importante você prestar atenção no punch dos seus anúncios, por quê? Essa métrica se torna importante porque ele diz o seguinte, ó, teu anúncio está chamando a atenção das pessoas. Porque de nada adianta tu fazer um anúncio mais bonito do mundo, ter o melhor produto do mundo, se as pessoas, a primeira contato, né, as pessoas falam isso, que a primeira impressão que fica, se a primeira pessoa que a pessoa teve seu anúncio é o quê? Vou pular. É aquele anúncio basicão que eu chamo, que é o mais do mesmo. Se você faz anúncios mais do mesmo, as pessoas vão pular seus anúncios, vai pagar mais caro para conversão e pior, talvez você nem tenha resultado. Por quê? Porque se as pessoas não tiverem interesse naquilo que você está falando logo no começo, elas vão pular, vão ignorar e não vão comprar de você. Então é importantíssimo você ter um bom punch. E é justamente isso que o Hook Rate analisa. Você já entendeu agora qual a importância de você analisar essa métrica Hook Rate. Mas como é que você faz para criar essa métrica no Facebook Ads? Porque não tem essa métrica dentro do Facebook Ads de origem. Então você vai criar uma métrica personalizada. Alan, como é que eu faço isso? Vou te mostrar agora na prática. Tu vem aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Aqui em colunas, aí vem aqui, ó, personalizar colunas. Aí aqui você vai criar métrica personalizada. E aqui você vai fazer o seguinte, você vai botar 3 segundos, porque já vai aparecer aqui, ó, reproduções de vídeo por no mínimo 3 segundos. Tá vendo só? Aí depois vem aqui, ó, divisão e coloca impressões. Porque justamente você quer saber de quantas pessoas que viram, quantas pararam para assistir no mínimo 3 segundos dela. Porque é justamente o que? Aquele início do vídeo, que é o que mostra se a pessoa está prestando atenção ou não. Aí vem aqui, ó, e em vez de colocar numérico, você coloca porcentagem e dá um nome da métrica, Hook Rate. Pronto. Basicamente aqui você vem apertar em criar métrica. Aí dito isso, vai ficar aqui, ó, tá vendo só? Hook Rate. Você vem aqui, coloca ela e vem para a parte que você vai me perguntar. Alan, ok, eu entendi como é que cria, mas como é que eu faço para analisar essa métrica para ter mais conversões? Que o intuito de qualquer métrica é você analisar e saber, opa, isso aqui vai me gerar mais resultado ou não vai? Não adianta nada você ter um CPM baixo que não está gerando resultado para você, um CTR baixo que não adianta ter você. É o que eu sempre prego nos anúncios disruptivos. Tem que ter CPM alto, CPM baixo e CTR alto, tem que ter. Porém, isso tem que estar botando dinheiro no seu bolso. Então, para você analisar essa métrica Hook Rate, tem 2 pontos. Primeiro ponto, qual é a premissa-chave do seu anúncio? Alan, como assim premissa-chave? Porque é o seguinte, se você não conhece a metodologia de anúncio disruptivo, tem uma aula aqui embaixo onde eu ensino justamente como é que funciona. Mas vou dar aqui uma pincelada para que você possa entender. Dentro da estratégia de anúncios disruptivos, a gente ensina você sobre premissa-chave. Porque a maioria das pessoas, quando vão criar um anúncio, cria aquele anúncio basicão, como eu já disse. Vai lá no gerenciador de anúncio, muitas vezes, copia uma pessoa maior para pegar aquele anúncio achando que aquele anúncio que mais converte. Qual o problema? Primeiro, se aquele anúncio realmente converter, tu tá dependente daquela pessoa. Primeiro problema da vida, porque tu sempre vai depender que aquela pessoa faça anúncios bons para você ter anúncios bons. E detalhe, se ele rodar muito tráfego, você vai estar sempre o quê? Pagando mais caro que ele. Porque ele já passou para você saindo do mesmo nicho praticamente. Então ele tá sempre mostrando para as pessoas, e a pessoa vai olhar para o anúncio e pensar, ih, copião, já vi esse anúncio aqui em outro lugar, já pula teu anúncio. E segundo problema, você não sabe se esse anúncio está convertendo muito, você acha que está convertendo muito. Por isso que é importante você ter suas próprias ideias de anúncio. E nossas ideias aqui no Anúncios Disruptivos são justamente a premissa-chave. O que seria isso? É a ideia cerne do anúncio. Por exemplo, uma vez eu atendi uma pessoa que tinha uma adega de vinho e a gente foi criar anúncios para ela. E um dos anúncios que a gente pensou foi o seguinte: vinho é afrodisíaco. Aqui, qual é a ideia? Eu não tô querendo vender para as pessoas que vinho, não sei o que, não. Vinho é afrodisíaco. Então, a partir daquela ideia, eu crio os anúncios. Então, é muito importante você saber quais são as premissas-chave que você quer no seu anúncio. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui direto na prática para você. Aqui nessa campanha, você pode ver, ó. Aqui, ó. Não dorme por conta de boletos. Qual é a premissa-chave? Boleto tira sono. Eu não tô aqui querendo vender nada, não. Eu tô só querendo dizer para a pessoa que boleto tira sono. Então, o que acontece? A pessoa, quando tem uma ideia por trás,
você vende muito mais do que quando você já chegou àquela ideia de vender muito. Porque qual é a ideia da premissa-chave? A maioria das pessoas, quando criam anúncios, são interesseiras. Ou seja, já chega pra você falando o seguinte, ó. Você quer comprar, você quer emagrecer, você quer ganhar dinheiro. O que acontece? A pessoa fica, anúncio. Quando você tem uma ideia por trás, a pessoa nem percebe que aquilo é um anúncio. E ela se interessa mais. Ou seja, o hook rate cresce. Porque a pessoa não vai pular de primeira. Ela vai entender, opa, isso aqui tá interessante. Isso aqui tá bom. Deixa eu entender mais um pouquinho sobre isso. Pegou a visão? Então, muitas vezes, quando você tem uma premissa-chave, muitas vezes não, toda vez que você tem uma boa premissa-chave, você tem mais resultado. Então, por exemplo, aqui, ó, preço não se chuta. Essa é a premissa-chave desse anúncio aqui. Preço não se chuta. Aí o que acontece? Alan, dito isso aqui, qual é o segundo ponto que eu tenho que analisar? Qual é o mecanismo de interesse desses anúncios? Por quê? Eu não falei pra você, por exemplo, boleto, tira sono, é a premissa-chave. A partir disso, eu tenho 20 mecanismos de interesse que eu ensino justamente dentro da metodologia de anúncios disruptivos. Como eu falei, tem um link aqui na descrição para você poder assistir essa aula, onde eu explico mais e tem um curso sobre isso. Então, o que acontece? Eu pego essa ideia e posso fazer variações, 20 variações dela com mecanismo de interesse. Ou seja, tem um mecanismo de interesse que é contra-intuitivo. Eu posso fazer o seguinte, ó. Cara, como é bom pagar boleto, né não? É bom pagar boleto. Por quê? Ruim é quando você não tem dinheiro para pagar o boleto. Porque a pessoa pensa o quê? Qual é a intuitividade da pessoa? Pagar boleto é ruim. Ninguém gosta de pagar boleto. Só que o que eu vou mostrar no anúncio? Que é contra-intuitivo, um mecanismo de interesse. Cara, como é bom a pessoa feliz por pagar boleto. Aí todo mundo não entende. Por que a pessoa tá feliz? Porque eu prefiro muito mais ter dinheiro para pagar e saber que isso tá sobrando do que ficar contando moedinha e não tendo como. Quer saber como você faz isso? Percebeu? Se eu mostro, imagina um anúncio meu, mostrando aqui, ó. Nossa, como é bom pagar boleto. Vai chamar sua atenção, vai pensar, esse cara é maluco. Por que ele tá querendo gostar de pagar boleto? Não faz sentido. Percebeu? Então, isso é um mecanismo de interesse. Tem outro mecanismo de interesse que é o dura realidade. Por exemplo, se você não mudar o que você faz hoje, você vai viver para pagar boleto. Você vai morrer pagando boleto. E adivinha só, você nunca vai ver. Sua vida vai ser, o nome dela vai ser boleto. Eu tô jogando a dura realidade na cara da pessoa. Eu tô botando aqui, ó. Meu irmão, sai dessa corrida dos ratos, né? Quando alguém poderia chamar. Começa a mudar. E como é que você faz pra mudar? Aí vem todas as outras partes do anúncio que não é o assunto aqui desse vídeo. Eu posso até fazer depois como é que você faz pra complementar. Só que o ponto importante é o quê? A partir da premissa-chave, você percebe o seguinte, ó. Você consegue criar vários anúncios com esses mecanismos de interesse. De formas diferentes. Você pode até mudar o contexto. Por exemplo, eu fiz aqui o exemplo, fazer uma ensinação. Aqui, ó, eu pagando boleto, me divertindo. Eu podia fazer, por exemplo, um anúncio com uma questão mais séria. Falando o seguinte, ó. Um contra-intuitivo. Pessoal, tu gosta de pagar boleto? Tu sabia que pagar boleto é a melhor coisa que tu pode fazer? É outro contexto. Pegou a mesma mecanismo de interesse, eu consigo fazer o quê? 12 anúncios diferentes. Esse é o poder de anúncio disruptivo. Você ter várias ideias de anúncio com facilidade, com tranquilidade. E justamente você ter métricas boas, como CTR alto, acima de 3%, CPM baixo e CPC baixo. Como eu disse, link aqui na descrição. Vamos analisar aqui para você entender como é que eu fiz isso aqui na prática. Perceba o seguinte, ó. Como é que eu vejo isso? Depois que eu tenho boas análises, boas premissas-chave, bons anúncios, bom mecanismo de interesse, você vai perceber o seguinte, ó. O hook rate, que está sempre acima de mais ou menos 30%, Alan, é uma média, não se prenda a isso aqui, mas normalmente eu gosto acima de 30%. Você pode perceber o seguinte, ó, quanto mais acima de, ó, 43% de hook rate, olha só, esse aqui foi um dos anúncios que mais converteu. Tá vendo só? E esse aqui tem uma premissa-chave muito boa, porque eu conheço o nicho. Eu sei que a questão de preço é muito forte para ele. Perceba aqui, ó. Esse aqui tá quase 30%, mas converteu bastante também. E é um preço ok. Eu pago aqui no lead R$5. Eu aceito pagar até R$5. Então, tava um preço aceitável aqui nessa questão. Então, o que acontece? Aqui eu tô mostrando de um lançamento, mas você pode analisar isso para qualquer coisa. E ver o seguinte, poxa, se meu hook rate estiver abaixo de 30%, quer dizer que talvez o anúncio não esteja chamando tanto a atenção assim. Eu tenho que melhorar ele. Perceba que a maioria dos anúncios, porque justamente eu uso anúncios disruptivos, estão sempre acima de 30%, né? Tirando esse aqui, todos estão acima de 30%. Por quê? Porque eu sei fazer anúncios disruptivos. Ele é o que vai dar mais resultado. Ele vai chamar. Eu sei que o punch que eu tô fazendo vai chamar a atenção das pessoas. Isso é de extrema importância. Mas agora você percebe o seguinte, ó. Quanto mais tempo você prende as pessoas, por maior tempo você consegue pegar. Se eu mostrar aqui pra você, ó. Desempenho e engajamento com o vídeo. Você vai notar o seguinte, ó, perceba, olha só, as pessoas tiram 25%, aí é normal, você cai 50% pro outro lado aqui. Essa queda aqui de 50, até 50% é normal. Mais que isso, quer dizer que é o seguinte, você teve uma boa introdução, porém, a continuidade do vídeo não foi boa. As pessoas não estão gostando do que você está falando ali. Então, você não soube fazer o que a gente chama de narrativa dentro dos disruptivos. Não teve uma narrativa boa para fazer as pessoas quererem engajar com a continuidade do seu anúncio. É a mesma coisa. Você não pode simplesmente fazer um anúncio pelado.
Se você fizer um anúncio pelado, vai chamar a atenção das pessoas. Mas e depois, vai dizer, olha, eu tenho um curso que eu ensino você a ganhar dinheiro. Não faz sentido. Percebe isso? Então tome cuidado com essa questão. Mas se você perceber bem, a reprodução se mantém contínua. Porque isso aqui é o segredo dos objetivos. Você não somente chamar a atenção. Hook rate é importante? É. Mas justamente você tem que ter cuidado com essa questão do hook rate. Quais são os cuidados, Alan? Primeiro cuidado. Não adianta colocar um abacaxi na cabeça para vender um carro. Como eu acabei de falar. Se você faz uma questão de chamar a atenção que não é congruente, é que a gente chama de congruência cognitiva, com aquilo que você está vendendo, aí a pessoa vai ficar olhando pra você. Tipo, se eu botar um abacaxi na cabeça, a pessoa vai chamar a atenção. Aí eu chego pra você falando, olha só, eu tenho um curso de anúncio que ensina você a aumentar em 10 vezes suas conversões e aumentar seu TR, diminuir o CPC, diminuir o CPM. Tu vai olhar pra mim como que, cara, não adianta. Então não adianta somente ter um punch bom sem narrativa. Você tem que ter uma narrativa, ou seja, você tem que ter um aprofundamento daquele punch. É o que eu falo, é tudo conectado. Muitas pessoas erram nisso aqui. Fica focando em, não, vou ter um hook rate alto. Como eu mostrei pra você, ó. Meu hook rate, ele é alto. Ele é alto por natureza. Porém, não adianta de nada eu ter um hook rate alto se as pessoas não estão assistindo o resto do anúncio. Eu tenho que ter isso aqui, ó. Esse engajamento aqui, porque isso vai me gerar mais conversões. Percebe? Percebe que eu não tô aqui brincando não de natureza. Pessoalmente, um criativo foi mais de R$ 1.500. Então, o que eu tô mostrando aqui pra você é coisa do campo de batalha, na prática mesmo. Tá bom? É o que acontece. Outro ponto a você se salientar é justamente a questão de isso é indicativo, não há certeza. Como eu falei a você, aquele de 29% estiver convertendo, estava convertendo mais do que outros que tivessem com 35%. Eu vou parar o que está com 29% porque não está acima de 30%? Óbvio que não. Eu vou, aquilo é um indicativo, tá mostrando assim, teu anúncio tá bom. Sabe, teu 3 segundos tá bom. Mas se os outros anúncios que estão com o punch melhor, mas a narrativa não convenceu melhor do que os outros, eu não vou parar eles. Você nunca deve, por causa de uma métrica secundária, se prender e parar os seus anúncios. Tem que saber qual é a minha métrica aqui. Eu quero conversões, eu quero lead. Então, não adianta ter um hook rate de 70%. Por exemplo, tem anúncio meu mesmo próprio, que eu tive uma conversão, um hook rate de 70%. Adivinha pra mim? Não adianta de nada pra mim. Por quê? Não converteu. Não converteu também. Eu tô fazendo um perpétuo aqui e não converteu. Então, eu paro esse anúncio, não adianta pra mim. Então, você tem que ter essa ideologia na sua cabeça. Isso aqui é um indicativo, não uma certeza. Teve hook rate alto, quer dizer que você vai vender? Não. Mas é um indicativo. É um bom sinal. Como eu falei pra você, o que teve hook rate alto, 43%, foi o que mais converteu. Percebe? Então, eu não quero que você seja bitolado. Meu erro aqui, que muitas pessoas cometem, é ser bitolado em algo. E o ponto aqui, que é um dos mais importantes também, na minha opinião, pra você ter cuidado, é sempre foque na métrica primária. Alan, como assim métrica primária? Tô fazendo um lançamento, minha métrica primária é o quê? Custo por lead. Quer saber quantos leads eu vou captar por dia e também com o preço certo. Você está fazendo vendas? Qual é o seu CPA? Quanto você quer gastar para fazer uma venda? Ah, se você tem um LTV grande, ou seja, você está fazendo upsell, downsell, tem toda essa questão, aí você tem que saber qual o ticket médio que eu tenho que vender por dia para valer minha operação. É isso que tem que saber. A lança aqui é muito avançado, não entendo tudo mais. Fica tranquilo. Tem uma consultoria onde eu ajudo você a fazer tudo isso, passo a passo. Eu crio essas métricas com você para o seu negócio, para você ter um negócio escalável que chega nos 6 dígitos de faturamento. Tem um link na descrição para saber mais sobre a minha consultoria. Eu espero que essa consulta tenha ajudado você. Se ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, tá? Aparece o vídeo aqui para você, ó. Clica nele para continuar aprendendo, certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.